Shalom Aleichem Achins. Paz seja convosco, amados irmãos. Hoje a gente vai ver o estudo da marca da besta, do que significa o mistério revelado, do que significa o 666, um estudo imperdível que você assista do início ao final. É uma revelação tremenda de nosso Salvador. Aleluia! Então a gente vai conhecer quem é a besta, quem é a prostituta que se assenta sobre a besta. E, enfim, nós vamos descobrir hoje a marca da besta. O que significa o 666? Quem é a besta? Quem é a prostituta? O que significa o 666? Então nós vamos ver isso a partir de agora. Aleluia! Bendito seja o nome do Eterno. Baru Ataya Eloheinu Melech Haolam. Bendito é Yah, nosso Deus, o Criador do universo. Então a gente também vai ver a história da apostasia, a gente vai mergulhar no livro da Revelação, do Apocalipse, é a resposta. Apocalipse significa revelação e vai dar a resposta que nós precisamos. Nós vamos consultar também através do profeta Daniel, as revelações que Daniel teve acerca do fim dos tempos, e a gente vai ver tudo isso aí, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai começar dizendo é o seguinte: Apocalipse 1:1, Apocalipse significa revelação. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação. Vamos ler o texto. Revelação de Yahushua, o Messias, conhecido como Jesus Cristo. Nós adotamos o nome original. Então, ao decorrer desse estudo, você vai ver o nome Yahushua, que é o nome original de Jesus Cristo, tá certo? E o nome do Pai, o nome do Altíssimo, a gente usa o seu nome verdadeiro, que é Yahweh, tá certo? É que você conhece como Senhor. Então, no decorrer desse estudo, você vai ver o nome do filho Yahushua e o nome do pai Yahweh. Então, vamos lá. E revelação de Yahushua, o Messias, conhecido como Jesus Cristo, a qual Yahweh, o Senhor, lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Yahweh e do testemunho de Yahushua, o Messias, conhecido como Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, primeira coisa que a gente tem que desmistificar, muita gente tem medo de estudar o Apocalipse, de ouvir pregação sobre o Apocalipse, mas é uma revelação do nosso Salvador, a qual ele dá a cada um de nós, ao homem, para compreender aquilo que ele está, a mensagem que ele está querendo transmitir. Então, a primeira coisa, você não precisa ter medo de ler o Apocalipse, de estudar o Apocalipse, de ouvir sermão sobre o Apocalipse. Porque aqui no texto, no verso, no verso aqui, vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado significa mais do que feliz, abençoado aquele que lê o Apocalipse, estuda o Apocalipse, ouve pregação do Apocalipse. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, esse livro, que é um livro com figuras simbólicas, é uma profecia enigmática. E a gente vai estar revelando esse quebra-cabeça aqui com base na Katuv Hakadosh, com base na Escritura Sagrada, tá ok? Aleluia! Vamos continuar aqui. Então vamos lá, para a gente saber o que significa a marca da besta. Para saber o que é a marca da besta, é necessário primeiro conhecer quem é a besta. Então, para você entender o que é a marca da besta, primeiro você tem que entender quem é a besta. Apocalipse 12, verso 1, vai dizer esse texto. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Grave isso, a besta tinha 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então grave isso. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso em Apocalipse 12. Este animal terrível que João viu é o mesmo que Daniel viu. Esse animal aqui terrível de 7 cabeças e 10 chifres que o apóstolo João viu, Yohanan, o nome original de João, é o mesmo animal que o profeta, o Hanavi Daniel viu. O profeta Daniel viu. Daniel 7,7 vai dizer o seguinte: depois disso eu continuei olhando nas visões da noite,
E eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Repare, eu vou voltar aqui. Repare que em Apocalipse 12 a besta tem 10 chifres, e em Daniel 7,7, o monstro terrível que Daniel viu também subindo do mar tinha 10 chifres. João viu uma besta subindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Daniel também viu um monstro terrível, uma besta subindo do mar, que também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, a mesma besta que o apóstolo João viu é a mesma besta que o profeta Daniel viu. Agora vamos se aprofundar nisso aqui em Daniel 7. Para a gente conhecer quem é a besta de Apocalipse 12, a gente vai descobrir à luz de Daniel capítulo 7. Vamos ler o texto. Daniel teve uma revelação, uma visão. No primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, o mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, repare, no sonho que Daniel teve, Daniel capítulo 7, verso 1 ao 4, você vai ver que Daniel, nesse sonho, ele sonhou com 4 animais subindo do mar. O primeiro animal que ele viu, depois você lê o texto completo de Daniel capítulo 7, o primeiro animal que ele viu foi um leão, um leão. O segundo que ele viu foi um urso. O terceiro que ele viu foi um leopardo de 4 cabeças. E o quarto animal que ele viu foi uma besta terrível, um monstro terrível, que é a mesma besta que o apóstolo João viu em Apocalipse 12. Agora, o que significa esses monstros subindo do mar? Será que isso é literal? Isso não é literal. No verso 17 de Daniel 7, o anjo aparece a Daniel, Malarquim, ele aparece a Daniel e revela o que significava aqueles monstros. Olha só o que ele diz. Estes grandes animais, que são 4 reinos que se levantarão da terra. Então, o anjo explica a Daniel, o Malak, em hebraico, o anjo explica a Daniel, o Malak explica a Daniel, que esses 4 animais subindo do mar simbolizam 4 reinos. E o que simboliza o mar? O mar simboliza povos, línguas e nações. Então é um quebra-cabeça que a gente vai estar montando. O que representa a besta subindo do mar? O que representa o mar? Apocalipse 17:15 diz: E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, com a besta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, o mar simboliza povos, nações e línguas. E a gente viu que os animais simbolizam reinos. Ou seja, Daniel viu 4 reinos que subiam do mar, ou seja, que iria dominar sobre as nações. Ou seja, ele viu 4 impérios que iriam dominar sobre nações. Ele viu 4 potências mundiais que iriam dominar sobre as nações. Então, o primeiro que ele viu foi o leão, e a gente vai ver que reino simboliza esse leão. Depois, em seguida do leão, o urso. E depois, em seguida do urso, o leopardo de 4 cabeças. E o quarto animal terrível e espantoso, que é a mesma besta que o apóstolo João viu, é, é a mesma besta do Apocalipse 12, e a gente vai ver que reino é esse. Então, aquela besta de Apocalipse 12 que sobe do mar simboliza um reino que viria para dominar o mundo. Aleluia! Ó, Daniel falou dizendo: Eu vi na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar, e 4 grandes bestas subiam do mar, ou monstros, cada uma diferente da outra. Daniel 7, você vai ver, depois você lê o Daniel 7 completo, dever de casa, aleluia. Daniel ficou intrigado com a visão, ele não entendeu os símbolos usados.
Eu, Daniel, estava entristecido em meu espírito, dentro de meu corpo, e as visões de minha cabeça me perturbaram. Eu me aproximei de um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade de tudo isso. Então ele me disse e me fez saber a interpretação destas coisas. Aquelas grandes bestas, que são quatro reinos que surgem da terra. Ou seja, Daniel ficou perplexo da visão que ele estava dormindo, teve o sonho, quatro animais subindo do mar, e ele ficou sem entender o que significava aquilo, e o anjo explica a Daniel que são quatro reinos que viriam para dominar o mundo. Agora repare nessa parte aqui. Os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, ou seja, houve uma agitação no mar. E o que significa essa agitação no mar, que está descrita lá em Daniel? Os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. A gente viu que o mar é povos, línguas e nações, que animais são reinos, e o que significa os quatro ventos agitando o mar grande? O que significa os quatro ventos agitando o grande mar? O mar agitado por tempestade é um emblema natural para denotar nações agitadas por conflitos, por guerras, uma nação em guerra contra outra para ter o poder, ou seja, uma nação contra outra nação para ter o poder mundial. Assim ocorreu com os quatro animais. Para um ter o poder mundial, os outros foram derrubados pela guerra, que representa o mar agitado, as nações agitadas pela guerra. Ou seja, para um império ter o domínio mundial, ele só para ter o domínio sobre as nações, ele só conseguia por meio de guerra, por meio de conflito. Então, o Império Mundial só dominava a partir da guerra. Eles venciam o que tivesse o poder militar mais forte, e o que vencesse as guerras era o que dominava sobre as nações. Então, os ventos simbolizam guerra, o mar simboliza povos, os quatro animais são reinos que dominarão sobre esses reinos, reis que dominarão sobre esses reinos. Então, a gente vai ver e identificar que reinos são esses, desses quatro animais: o leão, o urso, o leopardo e, enfim, a besta terrível que João viu também. Então, eu vou facilitar para vocês aqui. Essa besta aqui, o leão, simboliza a Babilônia, que era do tempo de Daniel. Esse urso é o Império Medo-Persa. Esse leopardo de quatro cabeças simboliza o Império Grego. E a besta terrível e espantosa é o Império Romano. E é isso que a gente vai ver daqui em diante. O leão era um símbolo de Babilônia, o urso do Medo-Persa, o Império Grego. Quando caiu o Império Grego, veio o Império Romano. Ou seja, primeiro a Babilônia estava dominando tudo. E para o Império Medo-Persa depois dominar, ele teve que fazer guerra contra a Babilônia. E ele venceu a Babilônia, o Império Medo-Persa tomou posse do reino. Depois o Império Grego fez guerra contra o Império Medo-Persa, o leopardo contra o urso. E depois a besta terrível fez guerra ao Império Greco, o Império Grego. Então, para uma nação dominar, para um reino dominar as nações, ele tinha que fazer isso mediante conflito, e isso é o símbolo do vento agitando o mar grande, as nações abaladas pela guerra. Então vocês compreenderam isso, né? A visão dos quatro animais. A gente já volta a ela. A gente vai compreender Daniel 7 à luz de Daniel capítulo 2. E a gente vai pular do sonho de Daniel para o sonho do rei Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 2, e vai ser a chave para entender essa visão também dos animais de Daniel capítulo 7, tá ok? O sonho de Nabucodonosor e a interpretação do sonho pelo profeta Daniel. Nabucodonosor teve um sonho, ele sonhou com uma estátua muito grande, com a cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e 10 dedos, ferro misturado com barro. Nabucodonosor, ele ele teve esse sonho, ele pediu para todos os astrólogos dizerem o sonho que ele sonhou e a interpretação do sonho que ele teve. Então ninguém conseguiu. Daniel se trancou no quarto, pediu
que o Eterno revelasse o sonho de Nabucodonosor e a interpretação do sonho. Daniel se tranca no quarto e o Eterno revela a ele o sonho e a interpretação do sonho. Aleluia? Então vamos lá, eu já disse aqui o que foi o sonho. Agora nós vamos ver a interpretação desse sonho, o que simboliza a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. Vamos ver isso? Daniel 2:28. Depois você lê Daniel capítulo 2 completo para você entender. Fica aí como dever de casa para você entender o significado desse sonho da estátua que Nabucodonosor teve. Então vamos lá. Mas há um Elohim no céu, um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Daniel chega para Nabucodonosor e diz que o Elohim do céu, que Yahweh dos exércitos, revela os mistérios. E ele fez saber a Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Repare que é uma revelação que alcança até mesmo a volta do Messias, a volta do Salvador, a volta do nosso Redentor. Então vamos lá, Daniel disse: o sonho que você teve foi esse. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Ou seja, olha que coisa tremenda. Daniel diz a interpretação do sonho, que vai alcançar até os últimos dias. Mas esse sonho começa a partir de um reino, que é o reino de Nabucodonosor. Ele diz a Nabucodonosor: Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, a visão dessa estátua simboliza 4 reinos que viriam dominar o mundo. Lembra que lá em Daniel 7, 4 animais simboliza 4 reinos? Aqui em Daniel capítulo 2, também 4 partes da estátua simbolizam 4 reinos. Ele diz: Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, ou seja, o reino da Babilônia simbolizava a cabeça de ouro. Então, o primeiro império lá a gente vai ver que a Babilônia simboliza o leão em Daniel 7, e aqui simboliza a cabeça de ouro. Então, a Babilônia dominou sobre as nações do ano 605 a.C. até 539 a.C. Quando a Babilônia caiu, o próximo império para dominar sobre as nações foi o Império Medo-Persa, simbolizando os braços de prata. Por que 2 braços? Porque é o Império Medo e Persa, era um império compartilhado entre os persas e os medos, os medo-persas. Então, quando o reino da Babilônia caiu justamente mediante a guerra, perdeu a guerra para o Império Medo-Persa, que dominou sobre as nações do ano 539 a 331, antes do Messias, antes de Cristo. E quando o Império Medo-Persa caiu, ele caiu para o terceiro reino, o bronze. Essa parte de bronze simboliza o ventre e as coxas simboliza o reino grego. O Império Medo-Persa foi conquistado pelo Império Grego e o Império Grego começou a dominar sobre as nações do ano 331 antes do Messias a 168 antes do Messias. Então, ó, tá aqui, ó, é o terceiro reino. E o quarto reino? O quarto reino é as pernas de ferro, ou seja, é o Império Romano. O Império Romano dominou o Império Grego do ano 168 antes do Messias até 476 depois do Messias. E no final dessa revelação ele vê o barro misturado com ferro, que após a queda do Império Romano Ocidental no ano 476 depois do Messias, foi o surgimento da atual Europa. A Europa é um reino dividido.
ou seja, 10 dedos aqui, e você vai ver o que significa isso. Agora, repare, a cabeça de ouro é Nabucodonosor, reino da Babilônia, depois se levantará outro reino, Medo-Persa, inferior ao teu, e um terceiro reino, o reino grego, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como ferro, ou seja, o Império Romano. Então, ferro simboliza o quarto reino, que é o Império Romano. Aleluia, louvado seja o Eterno. Agora, isso aqui é tremendo. No final daqui, vai dizer o seguinte: no final dessa revelação que Nabucodonosor teve, ele viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos que atingiu a estátua nos pés. E quando atingiu a estátua nos pés, a estátua caiu abaixo. E essa pedra simboliza o reino eterno, o reino do Messias. Isso aqui é o retorno do Messias, do Machia, que vai inaugurar o reino que jamais será destruído. É assim que está escrito no final da revelação da estátua que o rei Nabucodonosor teve. Vamos ler? Olha só que coisa tremenda. A pedra vem, atinge os pés da estátua e derruba toda a estátua. Os reinos deste mundo se acabarão, e vai se cumprir o que está dito em Apocalipse. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará, Leolam Vaed, ele reinará para todo sempre. Baruch Hashem Yahu, bendito seja o nome de Yahu dos exércitos. Vamos ler aqui Daniel 2:34. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus, o grande Elohim, Yahweh de Zebaoth, Yahweh dos exércitos, fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então, essa pedra, quando vem, é o reino eterno. Ó. Nos dias desses reis, nesse tempo aqui, presta só atenção nisso. O reino da Babilônia já passou. O Império Medo-Persa já passou. O Império Grego já passou. O Império Romano, o ocidental caiu no ano 476. Depois veio o surgimento da Europa, simbolizando os 10 dedos, os 10 chifres da besta. E nesses dias a gente está vivendo o tempo da Europa atual. E nesses dias virá a pedra, ou seja, o reino eterno que jamais será destruído. E esse reino não passará a outro povo. Será o retorno do Machia, o retorno do Messias, que vai inaugurar o reino perfeito, aonde habitará plena justiça. Aleluia. Então ele chama a todos aqui, façam techuvá, aqui retornem para o caminho, aqui se arrependam dos seus pecados, porque já chegou o Malchut Hashamai, o reino dos céus. Aleluia. Então é necessário se arrepender enquanto há tempo, estamos vivendo nos últimos dias. Aleluia. Então a revelação de Nabucodonosor marca desde sua era, simbolizando a cabeça de ouro, até o retorno do Messias. Uma revelação. Daniel 2 é a mesma revelação de Daniel 7. Repare, em Daniel 2, a cabeça de ouro é a Babilônia. Em Daniel capítulo 7 é simbolizada pelo leão. Inclusive, o leão era um grande símbolo do reinado de Nabucodonosor e da Babilônia. Então, é a mesma revelação, só que com enigmas, com símbolos diferentes. Cabeça de ouro em Daniel 2, leão em Daniel 7. Os braços de prata é, e o urso em Daniel 7, Império Medo-Persa, braços de prata em Daniel 2 e o urso em Daniel 7. O bronze, o Império Grego, o bronze e o leopardo de 4 cabeças. Inclusive, o grande imperador Alexandre o Grande, que era da Grécia, quando ele morreu, seus 4 generais assumiram o reino grego. Então, por isso que esse leopardo tem 4 cabeças. Eu não vou muito me deter nessa parte, mas dá uma paraxá, um estudo completo somente dessa parte aqui.
E o ferro, o quarto reino é o ferro, em Daniel capítulo 2, que é o Império Romano. E isso revela claramente que o quarto animal terrível e espantoso que Daniel viu é a besta, ou seja, essa besta terrível é o Império Romano, é o reino de Roma. E esse reino de Roma é o mesmo que o apóstolo João viu. Inclusive, Roma era o império que dominava no tempo do apóstolo João. Então, repare o seguinte também, que a estátua tinha as pernas de ferro, que é o Império Romano, e vai dizer que a estátua tinha 10 dedos. E quantos chifres a besta tem? Lembra lá? A besta tem 10 chifres. 10 dedos, 10 chifres. Está se falando do mesmo reino. Então a gente chegou à luz pela escritura sagrada que a besta terrível de Daniel capítulo 7 é o Império Romano e é a mesma besta que o apóstolo João viu, o Império de Roma. Agora a gente vai ver esses 10 dedos e esses 10 chifres. É a mesma revelação com símbolos diferentes. Vamos ler o texto aqui de Daniel 7:7. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Olha só que interessante. A besta do Apocalipse tem 10 chifres, a besta de Daniel tem 10 chifres. Agora repare que a besta tem dentes de grandes de ferro. É a mesma revelação, ó. O quarto reino, Roma, é simbolizado pelo ferro, e em Daniel 7, a besta tem dentes de ferro, dizendo que é justamente a mesma característica, o Império Romano. E o que é esses 10 dedos e esses 10 chifres? Ou seja, esses 10 chifres, Daniel 2 vai dizer que é um reino dividido. Assim como o barro não se mistura com o ferro, assim esse reino será dividido. Uma hora será forte, outra hora será fraco. Então, o que simboliza esses 10 chifres? É justamente reinos divididos. Não é aquele império romano mais unido. Então, a gente descobre, à luz da escritura sagrada da Kitvar HaKodesh, que no final dos tempos não terá um governo mundial. Não terá um governo mundial. Será um reino dividido, será nação contra nação, será reino contra reino. Ou seja, a Europa são reinos divididos. França, Alemanha, Inglaterra, e toda a Europa surgiu a partir da queda de Roma. Eram antigas tribos bárbaras. Os anglo-saxões eram a Inglaterra, os alemanos eram a Alemanha, os francos era a França. Então foram 10 tribos bárbaras que invadiram Roma no ano 476, depois do Messias, depois de Cristo. E depois que eles invadiram Roma, essas tribos bárbaras, elas ficaram ali ocupando aquele território e daí surgiu esses 10 chifres, ou seja, surgiu a atual Europa, que perdura até os dias de hoje, mas surgiu com, com a raiz do ferro. Repare que a besta tem ferro e aqui tem ferro, ou seja, a Europa ela surgiu com a cultura do Império Romano, greco-romano. Aleluia! Então vocês descobriram a luz da revelação nessa primeira parte do estudo. Essa é a primeira parte. A gente vai dividir esse estudo por partes e você vai estar lendo depois. Você descobriu que os 4 animais que Daniel viu são reinos que iriam dominar o mundo. E aí chegamos à clara conclusão que a besta do Apocalipse é o reino de Roma. A besta que sobe do mar em Apocalipse é o Império Romano. E a gente vai se aprofundar mais a respeito disso, tá certo? A gente vai estar se aprofundando mais e mais a respeito disso. Eu vou adiantar logo essa parte aqui para vocês estarem entendendo, para vocês não ficarem tão curiosos. A gente viu que os 10 chifres é a atual Europa. Agora, o que significa as 7 cabeças da besta? Mas o que significa as 7 cabeças? A besta tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Você viu que os 10 chifres
que são os mesmos 10 dedos, é um reino dividido, que é a atual Europa, que são reinos divididos, mas o que significa essas 7 cabeças da besta? Vamos ver? Apocalipse 17:9, o anjo vai explicar ao apóstolo João o que significa as 7 cabeças. Aqui o sentido, quem tem sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a besta com a mulher está sentada. Ou seja, o anjo explica, o Malak explica a João, a Yohanan, que as 7 cabeças da besta simbolizam 7 montes. Em outra parte vai dizer também que simbolizam 7 reis. Então vamos ver. O que simboliza esses 7 montes? Os 7 montes de Roma, conhecida como a cidade das 7 colinas desde o tempo de João, desde o tempo de Yohanan. Quando João teve a revelação do Apocalipse, foi justamente em domínio romano. Ele estava exilado na ilha de Patmos, eh, os santos, os fiéis do Altíssimo, sendo perseguidos pelo Império Romano. Então, Roma, que é a besta do Apocalipse, ela foi fundada a partir de 7 povoados que ficavam em 7 montes. E esse aqui são os 7 montes: Aventino, Célio, Esquilino, Palatino e etc. Então, esses 7 montes eram 7 povoados que povoavam esses 7 montes, e daí que surgiu o Império Romano. O Império Romano surgiu desses 7 povoados que ocuparam esses 7 montes. E até hoje o Império Romano é conhecido como a cidade das 7 colinas. Então, quando João estava dizendo, e eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, João estava dizendo, essas 7 cabeças que são 7 montes, é o reino de Roma, ou seja, é o reino que tem a capital das 7 colinas, dos 7 montes. Essas 7 cabeças são 7 montes, ou seja, Roma, a cidade das 7 colinas. João estava contando essa história de uma forma enigmática, de uma forma maravilhosa, uma inspiração do Ruach HaKodesh, uma inspiração do Espírito Santo. A gente já viu quem é a besta é Roma. As 7 cabeças, 7 montes, os 10 chifres, a atual Europa dividida. E quem é essa prostituta que se assenta sobre a besta? João também viu uma prostituta assentada sobre a besta de cor escarlate. Detalhe importante também que João disse que a besta era de cor escarlate. A cor escarlate é a cor vermelha. E qual é a cor do Império Romano? A cor do Império Romano é a cor vermelha. A cor de Roma é o vermelho. Então é uma simbologia perfeita do quarto animal, que é de cor vermelha, de cor escarlate, que é a cor do Império Romano. Agora, o que simboliza essa prostituta que se assenta sobre a besta? O que simboliza essa prostituta? No Apocalipse vai aparecer 2 mulheres, geralmente, 2 mulheres. E o que significa? Vamos ler Apocalipse 21:9 e Apocalipse 17:1, falando a respeito dessas 2 mulheres. Vamos ver a primeira. A primeira é a noiva do Cordeiro. E veio um dos 7 anjos, dos 7 Malaquim, que tinha as 7 últimas pragas, e disse: Vem mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Então, quem é a esposa do Cordeiro? A noiva do Cordeiro. É apresentado essa mulher. E vai dizer que ela é a nova Yarushalayim, a nova Jerusalém. E também vai mostrar a grande prostituta. E veio um dos 7 anjos com as 7 últimas pragas e disse: Vem mostrar-te-ei a grande prostituta. Apocalipse 17:1. Então, se a noiva quem é a noiva? A esposa do Cordeiro, ou seja, quem é a esposa do Cordeiro? O Cordeiro, o Messias, foi prometido para Israel. A noiva do Cordeiro é a Israel do Eterno, ou seja, a igreja verdadeira, o remanescente fiel do Eterno, aqueles que guardam os mitzvot, os mandamentos do Eterno, e têm um testemunho de Yahushua HaMashiach, e tem um testemunho do Messias. Então, essa noiva, que é Israel, que simboliza a igreja verdadeira, para você entender melhor, mas que o povo eleito é Israel. Então, é o remanescente fiel dos que guardam os mandamentos do Eterno e tem um testemunho de Yahushua HaMashiach, tem um testemunho do Messias. Então, se a noiva é a igreja fiel, ou seja, é a religião pura, é a religião verdadeira, se a noiva é a igreja os fiéis da terra, logo a prostituta é a falsa igreja, ou seja, a prostituta é uma falsa religião.
A prostituta é uma que tem aparência de coisas do Altíssimo, mas ela é uma prostituta, ela não é uma noiva fiel, é uma igreja infiel. eh, eh, não segue os mandamentos, mas segue após a iniquidade. Então, a noiva é a igreja verdadeira e a prostituta é a falsa igreja. Israel e Babilônia. Vai dizer que a prostituta é Babilônia e vai dizer que a noiva é a nova Jerusalém. Então, é um contraste. Então, para a gente descobrir isso aqui, por que a prostituta está sentada sobre a besta? Se a besta é Roma e a prostituta está sentada sobre a besta, ou seja, ela domina a partir de Roma. A prostituta sentada na besta significa que ela domina a partir da besta. Ou seja, se a besta é Roma, é uma falsa religião que vai dominar a partir de Roma. E qual é a falsa religião? Qual é a falsa igreja que domina a partir de Roma? Vamos ver quem é? A Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a falsa igreja, a falsa religião que domina a partir da besta, que domina a partir de Roma. O Vaticano, ele fica no centro da cidade de Roma, no centro das 7 cabeças da besta, no centro das 7 colinas, da cidade das 7 colinas, da cidade dos 7 montes. Então, essa prostituta é a Igreja Católica Apostólica Romana, é a falsa religião que espalhou as suas doutrinas por todo o mundo e trouxe uma grande apostasia, fez o povo andar em desobediência aos mandamentos do Eterno, aos mitzvah do Eterno. Apocalipse 17:3 vai dizer as características dessa prostituta. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma prostituta sentada sobre uma besta de cor escarlata, cor vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a prostituta estava sentada sobre uma besta de cor vermelha, ou seja, a Igreja Católica domina a partir de Roma, suas ordens saem do Vaticano para as igrejas católicas do mundo inteiro. Inclusive, ela alcançou também as igrejas protestantes, que a gente vai ver bem mais para frente. A cultura da Igreja Católica Romana não ficou somente dentro da Igreja Católica Romana. A sua cultura se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive dentro das igrejas protestantes, dentre outras religiões também. A gente vai ver como essa prostituta se veste. Vai dizer que ela se veste de escarlata, vermelho, de púrpura, de roxo, tem cheio de pérolas e tem um cálice de ouro na mão. Vamos ver o que significa isso. E a mulher estava vestida de púrpura, roxo, olha como se veste o pessoal da Igreja Católica Romana, e de escarlata, vermelho, e adornada com ouro. Com ouro, o Vaticano é repleto de ouro, o Vaticano é repleto de pedras preciosas, de pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro. Aqui o Papa Francisco, o atual Papa, erguendo um cálice de ouro, que é uma tradição de todo Papa, simboliza eh, as suas heresias que são espalhadas por todo o mundo. Um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então, a Igreja Católica Romana ela espalhou as suas abominações, doutrinas abomináveis, ensinamentos abomináveis que vão contra os mandamentos do Eterno. Então, veja que a descrição da vestimenta, das características da prostituta, vermelho, roxo, pérolas preciosas, cálice de ouro na mão, é a descrição perfeita da Igreja Católica Romana. E nessas características, essa prostituta não se enquadra em nenhuma outra religião, senão a Igreja Católica Apostólica Romana. É a única instituição do mundo e mais antiga que bate com essa revelação do livro do Apocalipse. Então, ela é a grande prostituta do Apocalipse. Inclusive, os cardeais usam crucifixos de ouro cheio de pérolas preciosas. Aqui a gente tem uma coroa do Papa. E repare bem, está escrito na coroa do Papa, Vigaris Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus, que é o mesmo título para anticristo, para antimessias, ou seja, aquele que se coloca no lugar do Messias. O Papa, ele afirma que é o vigário
do Filho de Deus, ou seja, ele é o substituto do Filho de Deus. Ele está no lugar do Messias. Essa é a crença católica romana, que o Papa ele é um substituto do Messias na Terra. Então, é o mesmo título para antimachia ou anticristo, como você para você entender melhor, que significa aquele que se coloca no lugar do Messias ou aquele que se coloca no lugar do Cristo. Irmãos, nós vamos continuar com nossa revelação, vamos para a parte 2. Você precisa assistir todas as partes. Eu vou encerrar aqui essa primeira parte. Vá para a parte 2. Você precisa ver esse estudo completo, essa revelação tremenda do Eterno. Aleluia. Baruch atah Yah Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Yah, nosso Deus, Rei do universo, por nos santificar pelos teus mandamentos e nos revelar a tua verdade no livro da revelação. Pai, que cada pessoa seja esclarecida pela verdade, pela emet da tua palavra, e que cada um chegue ao pleno conhecimento da verdade. Em nome de Yahushua HaMashiach, Omen Beomen. Amém, e assim seja. Vá para a parte 2, eu vou estar encerrando aqui, tá ok? Aleluia, louvado seja o Eterno, bendito seja o Todo-Poderoso.